Pai, mais um dia que o Senhor me deu. Pai, ó eu aqui de volta. Jesus, eu estou agradecendo ao Senhor, porque eu estou aqui de volta. O Espírito Santo, obrigado pelo Senhor estar aqui comigo. Os anjos do céu, obrigado. Todos os irmãos de luz, obrigado por estar aqui mais eu. Pai, obrigado pelo Senhor me chamar de manhã. Pai, obrigado pelo meu café. Obrigado pelo almoço, a janta, o lanche. Obrigado, Jesus, pelo meus filhos que tá prefeito. Tá tudo com saúde. Obrigado pela paz, por eu estar com saúde. Meus netos, meus filhos, meus consulentes. Obrigado, Jesus, pelo nosso Brasil todo, a nossa família. Porque a nossa família, Pai, que o Senhor trouxe para viver aqui na terra junto com o Senhor. O Senhor é líder e é prefeito, Jesus. O Senhor sabe tudo que passa na nossa vida. Estou suspirando por causa do Senhor. E se eu estou enxergando é por causa do Senhor. E se eu estou falando é por causa do Senhor. Se eu estou suspirando é por causa do Senhor. Se eu estou tomando minha água gostosa é por causa do Senhor. Tudo que eu estou fazendo é por causa do Senhor. Porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Aqui eu estou junto com os anjos do céu que entre, vamos gravar comigo. O Espírito Santo entre, vamos ficar comigo aqui gravando. Nosso Pai, Criador do céu e da terra, entra, Jesus. Fica aqui com nós. Bora gravar, vamos falar com seus filhos, Jesus. Nessa hora, eu peço que o Senhor escutar os meus pedidos, os meus clamor, a paz, a esperança, a saúde, que tanto que o Senhor me dá, para mim, para meus filhos, para meus netos, e sua família, tudo que é o nosso Brasil todo. Eu sei que nessa hora, Jesus, tem de gente sofrendo com a dor, com o acidente, com a doença, com depressão, com ansiedade, mas o Senhor está junto. Então tudo vai passar e vai ficar tudo na paz do Senhor. O nosso povo do nosso Brasil, as mulheres queridas do nosso Brasil, os homens queridos do nosso Brasil, com todo carinho e respeito por todos vocês. E fora do nosso Brasil, que Deus abençoe a eles lá também. Que leva a paz, a esperança e a saúde para todos eles. Eu vou dar meu boa tarde. Boa tarde àqueles que estão em casa, meu boa tarde àqueles que estão no trabalho, boa tarde àqueles que estão viajando, que Deus está aí com vocês. Meu boa tarde àqueles que estão no leite dos hospitais, incubado, internado. Boa tarde àqueles dentro do nosso Brasil todo, o grande axé para os nossos brasileiros. E boa tarde fora do nosso Brasil, o grande axé fora do nosso Brasil. Pedra Preciosa, eu quero pedir desculpa, porque ontem a internet falhou bem na hora que estava perto de eu acabar a live. Eu estava perto de acabar, de terminar, e a internet falhou. Aqui é só Deus para ter misericórdia dessa internet. Então eu já dei meu boa tarde. Se a internet acabar, eu peço desculpa. Tá bom? Pedra Preciosa. Que eu não mandei beijo, eu não mandei cheiro, né? Eu queria falar mais, mas a internet não deixou. Então eu peço mil desculpas, viu? Então vamos falar com Deus, vamos orar, vamos rezar comigo, Pedra Preciosa. Porque quando a gente está rezando, Jesus está mais perto da gente. Nossa Senhora do nosso Brasil, a nossa mãe padroeira, Nossa Senhora da Aparecida, ela cobre a gente com o véu dela.
Todos os filhos que estão aqui é coberto no véu de Nossa Senhora. Nossa Senhora dos Desterros também, ela cobre a gente com o véu dela. E não deixar nenhum filho fora da cobertura do véu de Nossa Senhora, a nossa mãe. Linda, maravilhosa, que leva tudo de ruim para longe e traz a paz, a esperança, a saúde e a proteção para nós aqui dentro do nosso Brasil. Dentro da nossa casa, dentro do emprego, levar filho da escola, buscar a família, tá junto com Jesus de Nazaré, tá junto com o nosso Pai Divino, Pai Eterno, tá junto com o Padrinho Cício de Juazeiro, tá junto de nossas mães, padroeira do nosso Brasil, com Jesus Cristo, nosso Salvador, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Correto. Tem gente que tá mandando aqui mensagem, pedindo cura, pedindo reza. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nosso Brasil todo. E fora do Brasil, quem tá me assistindo. Se eu não tivesse Jesus e meus irmãos de luz, e o Espírito Santo e os anjos, eu não estaria aqui mais, gente. Não estaria aqui. Eu estou aqui é por causa de Jesus Cristo. É por causa do Espírito Santo. É por causa dos anjos do céu e os bons irmãos de luz. Se eu falar minha vida um dia ainda é pouco do que eu já passei. Momento difícil. Mas eu estou aqui firme, forte, com Jesus, com todos eles, porque Jesus ama a gente. Não tem uma dificuldade, não tem problema, não tem doença, que tudo é passageiro na nossa vida. Só que não passa, sabe quem? Jesus Cristo, nosso Salvador, o Espírito Santo, os anjos do céu e os irmãos de luz. Esses ficam com a gente. Mas o resto de problema, de confusão, de briga, de doença, tudo é passageiro na nossa vida. Só que não sai da nossa vida é Jesus Cristo, nosso Pai, lindo, maravilhoso, fofo demais. Que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse ele fica para sempre. Ele gera a gente no ventre da nossa mãe. Ele sustenta a gente. Nós nasce com 9 meses. E ele fica ali, ó, numa frocha. A gente fica moça, rapaz, e por aí vai. Vamos ficando de idade. Cada janeiro vai passando uma data, cada janeiro. E Jesus junto com nós. Que coisa maravilhosa. É Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus é a pedra mais linda que a gente tem, gente. Acredite. Coloque dentro da sua cabecinha, dentro do seu coração. Aonde você vê tristeza, pede para Jesus tirar essa tristeza. Aonde você vê depressão, ansiedade, pede para Jesus tirar essa ansiedade e depressão. Aonde vê um com a dor, peça para Jesus tirar aquela dor. Aonde vê um com a doença, pede para Jesus tirar, que ele vai tirar. Vai, gente. A coisa melhor que nós tem nessa terra é Jesus Cristo, nosso Salvador. É o Espírito Santo. É os anjos do céu e os bons irmãos de luz. Eu vou falar aqui um pouquinho do que eu já passei em 2019. Foi o momento mais difícil. Não foi muito demais, não. Porque o momento mais difícil que eu tive na vida
de doença foi quando teve o acidente do meu filho mais velho, que eu já falei aqui, quem me acompanha sabe. Mas em 2019 veio a separação do pai de meus filhos casada, desses dois que eu moro, que tá comigo, que é de menor. Mas aí eu tava com 2 cirurgias para fazer. Já não aguentava, já tinha parado de trabalhar, já não estava aguentando. Uma do lado, outra de outro, nas virias. Era cada laranjona assim, grande. Que quando ela saía para fora, aí era dor, era dor, era dor. E eu aguentando, suspirando. Gente, era uma dor. Se tivesse 10 filhos, normal, ainda não comparava. E quando ele separou de mim, que ele pegou a roupa dele e foi embora, por causa que ele arranjou uma bendita de uma velha de 65 anos. Eu tô com 56. Mas eu era o braço direito dele. Eu era cabeça, corpo, alma. Tá entendendo, gente? E ele gostava de beber. Eu nunca bebi da minha vida, nem vou beber. Em nome do Senhor Jesus. Eu bebo a minha água, o suco, uma água de coco. Isso aí me alimenta. E quando ele me deixou, que ela botou na cabeça dele que tinha que se separar de mim, que tinha de rasgar o papel, descritar e tudo, a minha cirurgia estava marcada para aquela data que eu ia comparecer no juiz que ele tinha me botado, para separar de tudo. Quando me pegou foi de surpresa. A separação foi na quinta, na terça o papel chegou para mim. Tribunal de Justiça veio trazer aqui. E nisso, era no dia que estava marcada a minha cirurgia. No dia da separação, que eu tinha que comparecer do fórum. Meus filhos eram pequenos, os 2. Um era especial. E aí agora? E aí eu fui, com a minha Dora, meu filho também foi mais eu, no carro dele, me levou lá, mas aí é que tá agora. Lá tu sobe as escadas, né, que o juiz fica lá em cima. E para eu subir essa escada, se não pense que cada dor, alarma descia dos olhos sem querer de dor. Eu não podia subir aquelas escadas. Mas como estava ali, marcado para aquele dia, separação, para dividir os bens. Mas eu estava confiando, sabe de quem? Em Jesus, que ele estava comigo. Que o Espírito Santo estava comigo. Que os anjos do céu estavam comigo e meus irmãos de luz. Eu dizia assim, Senhor, não me deixe essa hernia estourar em sangue aqui, que senão eu vou morrer aqui. Eu tenho meus 2 filhos para eu cuidar. Porque quem cria é Jesus, a gente que cuida. E ali a minha nora pegou os 2 meninos, subiu, e eu ali. Botava as mãos, ela saía para fora, tinha um sofá assim, eu sentei, suspirei, bebi um pouco d'água, e quando a juíza me chamou, eu estava vermelha que nem um camarão, mais de dor. E ali assinei que ia ficar com ele, que queria ficar comigo. E aí a juíza falava, Dona Laída, a senhora está pronta para fazer isso agora? Eu falei, não, doutora. Eu contei o caso para ela.
E eu mostrei as duas hermes a ela, como ela era uma mulher que nem eu, só porque tem um cargo alto, que era a juíza. E ele do outro lado, porque ele foi de moto e eu fui mais meus filhos. E ali eu disse, doutora, hoje era o dia de fazer dessa cirurgia que eu não estava aguentando mais. Mas eu tive que vir. Seja lá o que é meu e o que é dele, dê o que ele quiser e deixa eu com meus 2 filhos na minha casa. Pode levar carro, trax, terra, tudo, leva, leva, leva. Só vai ficar comigo Jesus e meus 2 filhos, o Espírito Santo e os anjos, e os meus irmãos de luz, que estavam comigo, me segurando ali para eu não estourar essas 2 hermes. Quando eu tirei a ultrassom, já estava tempo de estourar, porque fica aquelas varizes quando ela saía para fora. Então o doutor falou para mim, dona Laide, se não fazer mais rápido possível, a senhora vai estourar. Ela vai estourar, qualquer hora. Ali eu segurei da mão de Deus. Quando ele me falou essa palavra, eu disse, eu estou com Deus. Eu sei que Jesus não vai deixar eu estourar essa hernia antes da outra cirurgia. Aí eu tive que marcar outra correndo para outro dia para o médico me operar. Mas quem tem Deus tem tudo. Eu deixei, aí a juíza falava, dona Laide, a senhora não vai ficar com nada. Eu falei, dê tudo o que eles quiserem. Deixa eu na paz de Deus, deixa eu com Deus e meus 2 filhos, deixa eu com a minha casa, dê tudo. A juíza batia de volta, dona Laide, a senhora está sabendo o que está fazendo? Eu falei, tô, doutora. Eu não quero briga por causa de bem, por causa de terra, por causa de carro, por causa de tudo. Eu quero é a minha saúde. E eu tenho Jesus. E eu vou, do jeito que eu trabalhava, eu vou trabalhar de volta, doutora. E eu vou ter minhas coisas. Porque o Deus que a gente tem é o Deus vivo, poderoso na nossa vida. Não é trem de marido, desses homens, que nem esse ex-marido meu, vagabundo, sem vergonha. A juíza deu 30 dias para eu pensar, para voltar lá. Quando eu voltei era o mesmo, porque eu não ia voltar atrás da minha palavra. Se ele queria tudo, era ambicioso. Tá entendendo, gente? E aí, eu fui preparar quando eu voltei, na minha cirurgia, que era a minha saúde que eu tinha que pensar. E ali, eu ia fazer compra com meus 2 filhos, minha nora. Com meus 2 filhos primeiro, esses 2 de menor. Eu chegava de Uber, eu chegava no Uber e eu dizia, aí ela saía para fora, Aí eu disse, moça, me dê essa cadeira aqui, pelo amor de Deus. A senhora está operada? Não, eu tô com 2 hernias em tempo de estourar aqui. A moça levantou e me deu a cadeira da frente do mercadinho. E ali eu pedi para meus 2 filhos pequenos, o especial e o outro pequeno, para ir comprando o que eles quiserem, arroz, feijão, óleo, biscoito, menos a carne, que ele não sabia comprar carne, que era muito pequeno, com 10 anos. O outro com 9. E aí eu disse, ó, compra, meu filho. A mamãe tá com dinheiro aqui, quando chegar no caixa você passa e chama o outro Uber para nós voltar para casa. E eu com aquela dor, porque eu não estava nem suspirando direito. Todo mundo passava, todo mundo via de mim. A senhora está passando bem? Eu disse, não, a senhora quer que eu chame o SAMU? Quer que eu chame o médico? O que a senhora quer que eu faça? Eu disse, não, gente, abaixa, tá bom demais de vocês me dar essa atenção toda, viu, gente? Juntou uma roda de homem e de mulher ao meu redor. Mas essas crianças são muito pequenas para fazer essas compras. Não, eles vão pegar o que precisa, porque eu não posso andar.
E o dinheiro tá aqui. Aí eu pegava a bolsa de dinheiro, botava os dinheiros aqui, meu filho. Paga ali, meu filho. Pagava, chamou, meu filho. Os meninos botavam sacolinha dentro do Uber e nós voltou para casa. Outro dia eu vou com a minha nora e meus 2 filhos pequenos. A minha nora já sabia, comprava carne, comprava as coisas e eu pagava. Dava o dinheiro para pagar do caixa. E ali chegou o dia da minha cirurgia. Deus me deu o método ungido por ele. Coisa mais linda. Um método de experiência. Estava marcado. Eu tinha um plano de saúde. No tempo, hoje eu não tenho tempo mais. Que estava muito caro, eu tive que cortar ele, porque ele estava quase R$ 2.000. Para eu mais os 2 meninos. E ali eu entrei, tomei meu banho, 8 horas de casa. Cheguei lá 8 horas do hospital de Goiânia. Cheguei lá, o médico disse: nós estamos esperando a senhora. Salve, salve. Eu estou esperando a senhora. A enfermeira disse: a senhora tira a roupa, já está tomando banho, já. Chega os médicos, os enfermeiros já estavam tudo no quarto. Me deu boa cirurgia para a senhora. Eu disse: tá. Obrigado, eu estou com Deus, os anjos do céu, o Espírito Santo e os meus irmãos de luz. Uma cabinha estreitinha, só a conta de eu deitar. Mas eu era bem maguinha no tempo. Agora eu já estou mais carnuda. E aí, eu deitei, botou o soro, não vi mais nada. 2 minutos já não estava vendo nada. E ele foi cortar. 8 horas que eu entrei para a mesa de cirurgia. Aí o meu filho do casamento, do primeiro casamento, que eu tenho 3 filhos casados, homem, foi me levar do carro dele e ficar com os 2 meninos. E ali ficou chorando quando eu entrei pro quarto para a cirurgia. E ali ele estava desconsolado. Com os 2 meninos, parou para tomar café no restaurante e ele chorava sem parar, o meu filho. E ali, quando o médico foi cortar, deu hemorragia gravíssimo. Estourou. Não parava o sangramento para costurar. Que eu entrei 8 horas do dia, eu saí 5 horas da tarde. Aí eu fiquei num apartamento, 210, e o médico falou pro meu filho: não, 2 horas, 11 horas já pode vir olhar ela. Estava num apartamento 202. Meu filho tá. Quando meu filho chegou, filho me viu. Aí uma vizinha minha, mandada por Deus, que era babá dos meus filhos que eu trabalhava, tinha que ficar comigo. E ela foi, eu paguei para ela ir, para ficar no hospital comigo. Aí, quando meu filho chegou lá, cadê minha mãe? Não, não veio não. Não? Bateu da porta do médico. O que foi que aconteceu com a minha mãe? E ele disse: sua mãe deu uma hemorragia braba, mas nós estamos controlando, mas ela só vai sair daqui quando a gente costurar, fazer a cirurgia dela. Que estourou em sangue, já estava passado. E a hemorragia nós vamos controlar para poder fazer a costura. Botar a tela e tudo. E meu filho voltou para casa arrebentado. Ele só pensava dizer: poxa, com pouco eu vou perder minha mãe. E meus irmãos, como é que vai ficar? Meu filho é muito de responsabilidade. E ali, ele veio 6 horas. Quando chegou lá, eu estava ali, mas eu não vi ele, que eu estava anestesiada. E ali o médico falou para minha babá, a babá dos meus meninos, e ela não pode se levantar hoje. Só amanhã, quando eu chegar aqui. Aí meu filho olhou, ficou, ligava do meu telefone para a babá atender, né, a menina. Não, ela já está aqui, mas não está acordada ainda.
Aí meu filho veio para casa, triste. Amanhã de manhã eu volto para ver minha mãe. Aí meia-noite ele voltou, não esperou, pro outro dia. E eu tava dormindo, toda cortada. Eu tava tudo cortado. Era remédio toda hora do soro, toda hora que a menina disse, toda hora, para não sentir cólica nem dor. Mas no outro dia, que quando ele chegou lá, que ele foi olhar os potos, eu vou contar. Só olhava quem tinha coração. E eu não morri por causa de Deus, e esse médico que era um médico excelente, ungido por Deus. Por isso que eu falo para vocês, acredite em Deus, porque Ele não dá uma coisa sem você não puder. Esse médico foi ungido por Deus, gente. O médico excelente. Porque se fosse o outro médico que estava no dia, eu marquei, no dia dessa operação, eu tinha morrido. Porque ele é o médico de qualquer jeito aí. Então, esse médico que me fez a minha cirurgia foi ungido por Deus ali, para acudir a eu. Do outro dia ele foi e disse, Dona Laíde, como que a senhora está sentindo? Eu falei, doutor, tô boa, né? Que o senhor já me operou, né? Ele disse, foi complicação nessa cirurgia da senhora. Mas graças a Deus que a gente conseguiu a hemorragia parar para poder fazer essa cirurgia. Mas eu sabia, eu olhava para a senhora, sabia que tinha... O rosto da senhora estava que nem uma criança, muito lindo em cima da senhora. O médico falou isso para mim. Parecia que era o menino Jesus que estava com a senhora. Eu sentia energia boa, sentia as enfermeiras, o outro médico que estava comigo, sentia uma energia boa. E a senhora tinha que escapar. Mas não foi certo, porque de 8 horas até 5 horas da tarde, na mesa de cirurgia. 5h15 me botaram, quando fez, que botou a tela, que costurou, que me botaram lá no apartamento. Mas eu estava com Deus, gente. Minha fé é viva em Deus. E ali já veio meu filho comigo, o médico me deu alta 10 horas, já vem a babá dos meus filhos, e eu e meu filho. O outro 2 ficou, que ele ia buscar eu. Ai, gente, ele veio tipo tartaruguinha, meu filho do carro dele, eu com ele, para não arrebentar um ponto. Eu saí do hospital, muito bem, eu saí de uma cadeira de roda, que para entrar no carro do meu filho. Eu cheguei em casa, não vi. Você acredita? Meu filho pegou eu, o outro também ajudou, para botar no colo, para me botar na cama. Mas quando eu pedi o espelho para olhar, 12 pontos do lado e 10 do outro. Gente. Ele passou da farmácia, comprou 350 no tempo de remédio. O médico deu 3 receitas para ele. Ele passou da farmácia, eu não vi. Ele arriou a babá na casa dela, eu não vi. E me trouxe. Tartaruga, de lá do hospital até da minha casa. Aí eu fui para casa da minha nora. Aí eu não aguentava dormir, deitar no colchão dela, que abaixava. Aí, não, vai, me leva para minha casa assim mesmo. Porque a nora minha falou, não, fica aqui em casa, até a senhora poder recuperar. Não, me leva para minha casa, porque meu colchão é ortopédico e é um colchão bom, que eu durmo bem. E a Zerre, quando você tava, ele não afunda. Tá entendendo? E eu peguei, meu filho via, fazia comida, o outro pequenininho de 10 anos fazia o café, comprava pão, só eu que não comia. Era água, suco, água, suco, água, suco. As meninas traziam comida, as vizinhas aqui traziam comida para meus filhos, mas eu não comia. Mas eu passei um bocado nesse tempo.
Mas eu tive Deus, estava com Ele, estava com o Espírito Santo, os anjos e meu filho mais velho. O meu filho que estava da minha redor. Ele comprou com o dinheiro dele, que naquele tempo eu não tinha nem o dinheiro para comprar o remédio. Só paguei a moça. Tá entendendo, gente? Ah, depois que eu operei, que todo mundo ficou sabendo, aí chegaram junto. Teve dia de eu não comprar um pão para meu filho, porque eu não tinha dinheiro. E nisso eu deitado nessa cama, com o ar ligado, para me dar o banho, era as meninas que chegavam, meus vizinhos, que dizia, e meu filho, homem, ele não tinha vergonha de mim. Ó, meu filho, leva eu pro banheiro, bota uma cadeira lá. E eu tomando remédio. Depois eu voltei do médico, meu filho mandou, o médico pediu, não podia tirar os pontos, que estava ruim, e ele dava remédio, meu filho comprava essa receita, comprava esse remédio, pelo sentir dor, e aí depois voltava, não dava para tirar mais, eu vim tirar os meus pontos, que eu acho com 2 meses. O médico fazendo revisão da cirurgia. Tá entendendo, gente? Então, nesse período, o difícil foi isso. Aí meu filho vinha, comprava leite, comprava pão, mãe, que tá faltando? Vou comprar para essas crianças, vou comprar para a senhora. Não, tudo você compra aí, bota aí, que o menino vai comendo. Era, gente, eu passei esse momento difícil. Mas eu tô aqui forte e firme. Tudo não é para sempre. O que é para sempre na nossa vida é Jesus Cristo, nosso Salvador. Operei, pronto. Ela não voltou, graças a Deus. E tomara que não vai voltar nunca. Tá entendendo, gente? Agora, Jesus, por isso que eu falo, não tem nada. Se a gente tem Deus, obrigado a todos vocês. Obrigado mesmo. Se a gente tem Deus e os irmãos de luz, o Espírito Santo e os anjos, o resto Deus cuida da nossa vida. E eu não estou aqui forte? Trabalhando, ganhando meu dinheiro, comprando minhas comidas, meus filhos, não falta nada, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Com a minha saúde boa, gente. Com a minha saúde boa. Depois, a mulher do ex-marido meu separou, botou chifre nele, que ele já é o velho, bem velhão, quase 70 anos. E ele veio atrás dele. Eu disse, botei os cachorros dele nesse portão meu. Ele saiu correndo. Não quero você nem pintado de ouro, avalido de preto. Quer esse ditado? Foi desse jeito que eu fiz. Desse ditado eu fiz com ele. Tá entendendo? E hoje eu tô na glória de Deus. Tô com Deus e os anjos. Nunca mais tive, mas eu tô. Não quero. Acha, mas eu não quero. Porque eu sou a pessoa que muita cabeça boa. E não me falta nada, graças a Deus. Tá entendendo? Por isso que eu falo, tudo que você estiver passando, se pegue com Deus, se pegue com o Espírito Santo, os anjos do céu. E se pega com os irmãos de luz. Jamais Jesus deixar a gente em cima de uma cama. Não deixa por dinheiro nenhum, e nem os irmãos de luz. Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, é nessa hora que eu entro na sua poderosa presença de oração. Deus, Criador do céu e da terra, é nessa hora que eu peço, meu Pai, para todos que estão aqui precisando, Jesus, da sua cura. Seja aqueles que operaram agora, seja aqueles que vai ser operado, seja aquelas famílias que tiver enfermo em casa, numa cadeira de roda, em cima de uma cama, leva a benção para ele. Leva a bênção para ele, Jesus. Desculpa aí. Leva, Senhor, as bênçãos para todos eles. Que Deus, aqueles que estão sendo operados no hospital, incubado, que o Senhor vai lá, tira ele da incubação. Cura aqueles que vai ser operado agora. Aqueles que já foram operados, o Senhor passa a sua mão, o seu sangue
por eles todo, por o nosso Brasil todo, todas as pedras preciosas agora nesse Brasil, que o Senhor cure todos eles que estiverem enfermos. Aqueles que acabaram de ter acidente, leve a paz, a esperança, a saúde, a proteção para eles, a cura, meu Pai. E aqueles que têm, que perdeu os seus entes queridos agora, que está enterrando eles, que leva a paz para eles, leva a esperança, leva a saúde e a proteção para eles, dê o livramento, dê a força, a coragem para todos eles que estiver passando agora, porque seu Espírito Santo desça agora sobre seus filhos aqui agora. Eu peço o Espírito Santo de Deus que venha sobre todos da gente agora, Pai. Eu peço agora os anjos do céu todos que venha sobre todos da gente. Eu peço o pingo do seu sangue, Jesus, cada seus filhos nessa terra. Pai, opera a todos, Pai, porque o Senhor tem o poder, o Senhor é o nosso Pai, é o nosso poderoso, é o que dá saúde, é o que dá proteção. Muitos anos de vida, meu Deus e meu Pai, socorre o nosso povo sofrido do nosso Brasil. Pai, aqueles que foi matado, dê, meu Pai, a consolação, a benção para a mãe, para o pai, para os parentes, meu Deus. Meu Deus, leve a paz do Senhor. Enche a mãe e o pai, aqueles que perderam suas filhas, que perderam seus filhos, acidentado, matado. O Senhor leve a cura, Pai. Pai, é nessa hora que eu clamo pelo Senhor, eu clamo pelo seu Espírito Santo, eu clamo pelo sangue do Senhor, do Cordeiro, meu Deus. O Senhor é um grande Pai, Jesus. Obrigado por tudo, obrigado, Jesus. Porque o Senhor é o nosso Pai do nosso Brasil, fora do nosso Brasil. O Senhor é um Pai grande, meu Deus, que não tem tamanho. Não tem dinheiro que compre, não tem nada que compre, porque tudo que passa na nossa vida, o Senhor está presente. E é nessa hora que eu peço ao Senhor, por todos os seus filhos, dos abrigos dos vovô e da vovó, aqueles que estão numa cadeira de roda, aqueles que estão acamados com a fralda sem poder tomar seu banho e trocar essa fralda, aqueles, meu Deus, que estão dos hospitais do câncer, aquelas crianças que estão lá, adulto, moça, senhora, senhor, meu Deus, leva a cura para eles, salva eles, Jesus. Eu peço pelo amor de Deus que o Senhor cure eles todos, meu Deus, assim como o Senhor me curou, cure eles, por favor, eu peço ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem poder, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor fez o céu, o Senhor fez a terra, o Senhor manda o sol para todo mundo, o Senhor manda a chuva para todo mundo. Leva, Deus, leva pelo amor de Deus, eu peço por todos da gente. Não nos empare seus filhos, Jesus. Além de se o pai abandonou os filhos, se a mãe abandonou, cuida deles, Senhor. Senhor, cuida dessas crianças, cuida desse pai, dessa mãe. Cuida. Eu peço, pelo amor de Deus, que cuide da gente. A gente é de carne e osso, é fraco, vive do pecado. Mas o Senhor sabe cuidar. O Senhor me deu a vida de volta. O Senhor não me deu a vida, Jesus. O Senhor não dá a vida para tantos. Então leve a cura para cada um que estiver sofrendo. Eu não gostaria de ver ninguém sofrendo em cima dessa terra. O Senhor conhece meu coração. O Senhor conhece minha alma. O Senhor sabe quem sou eu. Porque eu nasci, porque o Senhor trouxe eu para o mundo. O Senhor fez essa mulher querida, maravilhosa que eu sou. O Senhor me deu esse dom, que não é para todo mundo. O Senhor me deu brilho. O Senhor me deu poder. Foi o Senhor, Jesus, que me criou, porque minha mãe só fazia cuidar. Todos. Obrigado, Jesus. Mais um dia que o Senhor me deu para toda a gente.
Eu me chamo Alaide, sou a bezedeira com muito amor e carinho e respeito. Se vocês quiserem o arrezo, ou a cura, manda um álbum que eu vou lhe atender com o maior carinho. Eu vou deixar aqui meu coração, vocês deixam o seu para mim. Aperte esse dedinho que eu estou pedindo, até pelo amor de Deus a vocês, que vocês puderem. Apertam, vamos fazer uma troca com Deus, com nosso Senhor, com o Espírito Santo, com os anjos, arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel, arcanjo Rafael, arcanjo Samuel, Sarafim, arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel, Rafael, Sarafim e Samuel. O arcanjo Miguel que quebre todas as magias negras na sua espada. De todos os seus filhos que estão aqui nessa terra, arcanjo Miguel, eu peço ao Senhor que Jesus protege todos os seus filhos aqui agora, Jesus. Que o Espírito Santo desça sobre a bênção para proteger todos da gente que está aqui nessa terra, meu Deus. Dirige os carros por ele, dirige os outros que estão na pista, dirige esses carros, essas motas. Se beber, não dirige. Pai, bota esses para dormir. Se eles beber, não deixa eles sair com esse carro. Não deixa, Senhor. Deixa ele dormir, descansar, para depois ele sair na santa paz do Senhor. Porque ele pode botar a família em risco e os outros que estão na pista. Os outros irmãos. Porque nós todos é irmão. Porque é filho do Senhor. É filho do Espírito Santo. É filho dos anjos do céu. E os bons irmãos de luz que estão aqui comigo, hoje que está aqui comigo, é meu pai Oxalá, meu pai Ogum, meu pai Oxóssi, meu pai Xangô, Caô, Cabecilê, meu pai. E todos valanches dos preto velho, caboclo, preta velha, dos herê, dos pomagiros e chu. Todos eles estão aqui comigo. Eu não ando só, porque eu tenho o primeiro Jesus que está aqui comigo. Eu tenho os anjos do céu, eu tenho o Espírito Santo, todos vocês também estão com eles aí. Vocês do outro lado, Jesus está com vocês aí. O Espírito Santo está com vocês. Os anjos do céu estão com vocês. Nunca pense que está sozinho entre quatro paredes, porque Deus está com você. Deus está aí lhe amando, cuidando de vocês, gente. Porque a coisa melhor que tem na nossa vida é Jesus Cristo. E eu vou falar para vocês, hoje eu sou a mulher rica, porque eu tenho todos eles. Eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo, tenho os anjos, tenho meus irmãos de luz. Hoje eu sou a mulher rica, porque eu tenho eles. Porque também se eu não tivesse eles, eu não estaria aqui mais. Não é verdade? Então, se pegue com Deus, se pegue com os irmãos de luz, porque a gente vence qualquer barreira com Jesus. Eu me chamo Alaide, sou a bezedeira com muito amor e carinho e respeito de todos vocês quiserem. O que é que vocês querem que eu faça por vocês? Fala comigo. Manda um álbum. Fale o que vocês querem. O que você está achando? Porque eu acho, quando eu estou aqui falando com vocês, a paz de Deus. Eu vejo a imagem de Jesus quando eu estou rezando. Então, é que eu não estou só. Eu estou com Deus. Igual vocês que estão na sua casa, que estão no trabalho, que esteja passeando. Tira o tempo para rezar. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Tem tantos, os brasileiros, da gente, nossos irmãos, que fica do telefone para lá e para cá com esse telefone, mas não tira o tempo para falar com Deus. Não tira o tempo para falar com o Espírito Santo. Não tira o tempo para falar com os anjos. Não tem o tempo para falar com os irmãos de luz. Mas tem tempo para tudo, gente. Tira um pouco de tempo, só um pouquinho. Vá falar com o nosso Deus. Vá falar com os anjos do céu. Vá falar com o Espírito Santo. Ele vai chegar para você e você vai chegar para ele. E aí tudo na sua vida vai dar certo.
Acredite, pedra preciosa. Acredite, meus irmãos, que Jesus está com você porque Ele está aqui comigo. Suspira, ó. Jesus está aí. Nós temos um fogo gostoso que Deus dá para nós. Fala com Deus o seu problema. Aonde está passando a sua dor? Aonde é que está? Converse com Deus. Aonde está passando um momento difícil? Fale com o Espírito Santo. Aonde está passando a agonia, as brigas, a confusão, as doenças, as pragas, a usura, a inveja, a magia negra. Fale com o Espírito Santo. Fale com os anjos. Fale com Deus. Ele é a solução, pedra preciosa. Acredite. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais. Fica com Jesus. Ele está com vocês. Ele está aí do seu lado. Às vezes você não vê, mas ele está pegado com vocês. O menino de Jesus está pregado com você. A nossa mãezinha querida está aí com você, que ela está aqui comigo. A Nossa Senhora dos Desterros, ela está com você porque ela está aqui comigo. Os anjos do céu, o Espírito Santo e Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque tudo com Deus, nada sem Ele. Tudo com Deus, nada sem Ele. Tudo com o Espírito Santo, nada sem Ele. Tudo com os anjos do céu, nada sem Ele. Tudo com os irmãos de luz, nada sem Ele. Porque os irmãos de luz, Jesus, o Filho que merece ter os irmãos de luz, Jesus já traz de nascença que nem eu. Eu nunca fui para casa do pai de santo, nem mãe de santo. Foi Deus que me deu. De nascença. Tá entendendo, gente? Você sabe falar mãe biaça? É eu. Os meus irmãos de luz, eles não descem de mim. Porque eu sou mãe biaça. Tá entendendo, gente? Eu vejo todas as visões, tudo lá na frente. O que eu falar tá feito, se eu falar pro bom, tá? Se eu falar mais ou menos, tá. Por quê? Porque eles me dão a visão lá na frente, mas nenhum desce de mim. Mas a cura, a reza, aí sim. Eles ficam. Porque a reza que Jesus me deu, ele colocou na minha cabeça. Meus pais, meus bisavôs, era tudo benzedor. Agora, só eu que nasci a mãe biaça. Por quê? Porque foi Deus que me fez. Tá entendendo, gente? Os outros, os orixás já descem neles há muito tempo, mas eu não. Então eu tenho gratidão, eu devo a Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque Ele me deu a visão, Ele me ensinou a rezar, me ensinou tudo. Foi Jesus Cristo, nosso Salvador. Não foi ninguém dessa terra. Eu tenho orgulho de mim. Igual tem tantos meus amigos, minhas amigas, têm orgulho de mim. Mãe de santo alto, pai de santo alto. Eles vêm conversar comigo que quer palavras amigas, confortadas. Eles vêm, ele liga, eles mandam mensagem, o que a senhora está achando? E é pai de santo, mãe de santo muito alto. Você está entendendo, gente? Por quê? Porque Deus me dá a direção certa. E Deus vai ligar vocês. A direção certa. Mas se você está com problema, vá buscar enquanto tem tempo. Se for do homem da terra, os médicos da terra, vá buscar. Não fique em casa doente. Acuda você mesmo, porque se você não for buscar para você a sua saúde, o seu bem-estar, para seus filhos, para tudo, seu esposo, sua esposa, ninguém vai buscar por você. É nós mesmo. Se está sentindo uma dor no dedo, é a gente que tem que buscar o médico da terra. Se está sentindo uma dor na barriga, é a gente que tem que buscar o médico da terra. Porque a medicina está alta. Então, se os médicos da terra não der jeito, uma comparação, aí você procura um benzedor. Porque o benzedor, Jesus deixou os benzedor.
Jesus deixou os curador. Então tenha fé em Jesus, mas vá buscar o que é mais pedra preciosa, aproveitar a sua saúde, cada minuto, cada segundo, dia e noite da sua vida, que a nossa vida é especial, nota 10. Aproveita a vida que Deus lhe deu, dia, minuto, segundo, mês, ano, aproveita todo dia que Deus lhe dá. Todo dia Deus lhe chama. Todo dia Deus está com você. Pegado, e Ele não as afasta. Então aproveita a sua vida. Não fique casa acamado, esperando cair o quê? Para você ficar mais pior? Não, pedra preciosa. Vocês é a mulher querida. É os homens queridos do nosso Brasil. Criança querida, moça querida, rapaz querido, vovô e vovó querida. Se a gente não buscar pra gente, quem é que vai buscar? O vizinho vai levar você lá no metro? No colo? Não, tá errado. Doeu qualquer coisa, corre pro metro enquanto tem tempo. Porque a doença nova, ela cura mais rápido. E você fica sabendo. Agora deixa a doença ficar velha de raiz que nem o pé de pau. Seca as folhas, a raiz fica dentro do chão. Fica igual o pé de pau? Não, pelo amor de Deus, eu não quero vocês assim. Eu quero vocês todos com saúde, seja homem, seja mulher. Criança, moça, rapaz, vovô e vovó. Todos na paz de Deus, todos com a luz de Deus, todos com o Espírito Santo, todos com os anjos do céu, todos com o nosso Pai, Criador do céu e da terra, e todos com nossos irmãos de luz. Na paz. Beijo, minhas pedras preciosas. Eu vou ficando por aqui. Amanhã até mais. Fica com ele, que eu estou com ele. O axé. O grande axé para vocês.